Imagine acordar amanhã acorrentado, sua pele rasgada pelos ferros, suas costas em carne viva de chicotadas de ontem. Você não tem nome, apenas um número. Não tem família. Foi vendida há 3 meses. Não tem futuro, exceto trabalhar até morrer, o que provavelmente acontecerá antes dos 30. Em 1694, isso não era pesadelo. Era terça-feira. E a única esperança, fugir para uma cidade escondida na mata, governada por um guerreiro que o mundo chamaria de zumbi. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você provavelmente morreria na primeira semana. Não de ataque português, não de fome, de pura incapacidade de sobreviver no que era literalmente o inferno verde mais hostil do planeta. Esta é a história de como o maior quilombo da América virou lenda e porque, mesmo com toda a sua coragem moderna, você seria morto antes de conseguir pronunciar Quilombo dos Palmares corretamente. Mas antes de entender como milhares de pessoas escolheram a morte, quase certa na selva, ao invés da escravidão garantida, você precisa sentir, realmente sentir, o que era ser escravo no Brasil colonial. E aviso, vai doer. Esqueça tudo que você leu nos livros de história. Esqueça as versões açucaradas que te ensinaram na escola. Em 1694, o Brasil não era um país. Era uma plantação continental, uma máquina de moer gente em nome do açúcar. Você acorda às 4 da manhã, não com despertador, com chicote, um feitor, geralmente um escravo promovido que odeia você mais do que os brancos, arrasta você para fora da senzala. Ah, a senzala, seu quarto do tamanho de um armário que você divide com outras 15 pessoas. O cheiro, imagine fezes, urina, vômito, suor e morte fermentando há meses, sem ventilação, sem privacidade, sem humanidade. Café da manhã, farinha de mandioca com água. Se você tiver sorte, um pedaço de charque tão velho que nem cachorro comeria. Mas você come, porque as próximas 18 horas serão no engenho de açúcar e você vai precisar de cada grama de energia que conseguir roubar desse mingau miserável. O trabalho começa antes do sol nascer e termina depois dele se pôr. Cortar cana sob sol de 40 graus. Suas mãos sangram. As facadas das folhas de cana deixam sua pele em tiras. Mas você não pode parar. Parar significa chicote. Chicote significa infecção. Infecção significa morte. E morte, bem, morte é quase um alívio. Mas o engenho é onde o verdadeiro pesadelo acontece. 3 enormes cilindros de ferro moendo cana 24 horas por dia. E você, exausto, faminto, à beira do colapso, precisa alimentar essa máquina satânica com seus braços já destroçados. Erre por um segundo e sua mão entra junto. Depois o braço. Depois você inteiro é moído como a cana que você cortou. Sabe o que eles faziam quando isso acontecia? Nada. Jogavam seu corpo no buraco dos escravos mortos e colocavam outra pessoa no seu lugar. Tinha fila de espera. Literalmente. Navios negreiros chegavam toda semana com mercadoria nova. A expectativa de vida de um escravo no engenho? 7 anos. 7 anos. Você não era um ser humano, era um investimento temporário. E sabe qual era a matemática brutal dos senhores de engenho? Era mais barato comprar escravos novos do que mantê-los vivos por mais tempo. Deixa eu traduzir isso. Você valia menos que uma mula, porque mula era cara e difícil de substituir. Havia um oceano cheio de africanos sendo sequestrados para ocupar seu lugar quando você caísse. As mulheres? Vamos falar sobre isso. Porque, além de todo o trabalho brutal, além da fome, além do chicote, havia o estupro, sistemático, diário, esperado. O Senhor, os filhos do Senhor, os feitores, os visitantes, todos tinham direito sobre seu corpo. E se você engravidasse, trabalharia até dar à luz e a criança seria propriedade do seu estuprador. E as crianças começavam a trabalhar aos 5 anos. 5 anos de idade, carregando água, alimentando animais, limpando fezes.
Aos 8 já estavam no campo. A maioria não chegava aos 15. Mas aqui está o que torna tudo ainda mais sombrio. Isso não era ilegal, era a economia. O Brasil produzia metade do açúcar do mundo. E esse açúcar era feito de sangue, literalmente. Cada cristal de açúcar que os europeus colocavam no chá tinha dedos, braços e vidas de pessoas moídas dentro dele. A Igreja Católica abençoava essa brutalidade. Padres possuíam escravos. Os jesuítas, aqueles bonzinhos que catequizavam os índios, tinham fazendas inteiras trabalhadas por escravos. A lógica era simples. Negros não tinham alma, então não era pecado tratá-los como animais. Os números são tão absurdos que parecem mentira. O Brasil importou cerca de 5 milhões de africanos escravizados ao longo de 300 anos. 5 milhões. Para você ter ideia, isso é mais que a população de Israel. E desses 5 milhões, a maioria morreu antes de completar uma década em solo brasileiro. Agora imagine você, com seu corpo acostumado à academia, nutricionista, remédios, água limpa, jogado nesse inferno. Quanto tempo você duraria? Dia? Semana? Mês? A resposta honesta é: você provavelmente morreria de disenteria em 48 horas, ou de insolação no terceiro dia, ou de infecção generalizada na primeira semana, quando aquele corte de cana se transformasse em gangrena. E é exatamente por isso que Palmares existiu, porque algumas pessoas, não muitas, mas algumas, olharam para esse inferno e pensaram: prefiro morrer livre na mata do que viver mais um dia aqui. E então fugiram para um lugar que era, de muitas formas, igualmente mortal, mas pelo menos era seu. Agora você entende o contexto, agora você sente o peso, e agora está pronto para entender o que era realmente Palmares. Prepare-se, porque a versão dos livros de história é uma fantasia Disney comparada à realidade. Quando você pensa em Quilombo dos Palmares, provavelmente imagina uma espécie de paraíso escondido na floresta. Uma comunidade harmônica, onde ex-escravos viviam em paz, cultivando suas terras, cantando músicas alegres, numa versão brasileira de Wakanda. Esqueça isso. Agora. Palmares não era um lugar, era vários. Um conjunto de aldeias fortificadas, espalhadas por mais de 200 quilômetros na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. E fortificadas aqui significa literalmente cercas de pau a pique de 4 metros de altura, com espetos envenenados, armadilhas para cavalos, sentinelas 24 horas por dia. Porque você não estava vivendo em paz, você estava em guerra constante. A geografia, escolhida estrategicamente, mata fechada o suficiente para esconder, mas com clareiras para plantar, rios para a água, morros para a vigilância, e distante o bastante das fazendas para que expedições punitivas fossem desanimadoras, mas não distante demais, porque Palmares tinha que fazer raids constantes para conseguir ferramentas, armas, sal, tecidos e mais escravos fugitivos. Sim, raids, ataques, invasões, porque a fantasia de que Palmares era uma utopia pacifista precisa morrer agora. Palmares sobreviveu por quase 100 anos fazendo guerra. Guerra contra os holandeses quando eles controlavam Pernambuco. Guerra contra os portugueses quando eles retomaram o controle. Guerra contra fazendeiros. Guerra contra outros quilombos competindo por território. A população flutuava entre 10 mil e 30 mil pessoas. Para você entender a escala, era uma cidade inteira escondida na mata, com economia própria, hierarquia militar, sistema de defesa, agricultura organizada e liderança centralizada, primeiro com Ganga Zumba, depois com seu sobrinho, que o mundo conheceria como Zumbi. Mas vamos falar do que os livros não contam. A vida diária em Palmares era brutalmente difícil. Você fugia da fazenda imaginando liberdade. O que encontrava era uma sociedade militarizada onde todos, homens, mulheres, crianças, tinham função militar e agrícola. Trabalho começava ao amanhecer e terminava ao anoitecer.
Só que agora, ao invés de produzir açúcar para portugueses, você produzia mandioca, milho e feijão para sobreviver. A diferença? Você fazia isso por escolha. E isso muda tudo. As casas, ocas circulares feitas de pau a pique e palha. Nada de concreto, nada de móveis, nada de conforto no sentido moderno. Você dormia em esteira no chão. Comida era o que plantava mais caça, quando conseguia caçar sem alertar portugueses da sua localização. Roupa era o que você trouxe da fazenda até ela virar farrapos, depois tecido rústico feito de fibras vegetais. Não havia médicos. Ferimentos graves significavam morte lenta e dolorosa. Não havia remédios além de ervas que às vezes funcionavam e às vezes te matavam mais rápido. Mulheres morriam no parto regularmente. Crianças morriam de doenças que hoje você cura com antibiótico de farmácia. E aqui está o pior. Você nunca estava seguro. Nunca. Expedições punitivas eram constantes. Bandeirantes, caçadores profissionais de escravos, eram contratados para destruir Palmares. Domingos Jorge Velho, o bandeirante mais famoso, tinha um currículo que incluía massacrar aldeias indígenas inteiras. Palmares era apenas mais um trabalho para ele. Os ataques vinham sem aviso, geralmente ao amanhecer. Tiros de mosquete atravessando as paliçadas, flechas envenenadas voando dos dois lados, corpos empilhando, casas queimando, crianças sendo capturadas, mulheres sendo estupradas antes de serem levadas de volta às fazendas. Homens sendo mortos, ou pior, torturados publicamente como exemplo. E sabe qual era a recompensa para quem capturava um palmarino? 20.000 réis, o equivalente a 2 vacas. Você valia 2 vacas. Zumbi valia 100.000 réis. Uma fortuna. Tinha gente fazendo carreira caçando palmarinos. Mas aqui está porque Palmares sobreviveu tanto tempo. Disciplina militar e geografia. Os palmarinos conheciam cada trilha, cada rio, cada esconderijo. Lutavam em guerrilha, emboscadas, armadilhas, retiradas estratégicas. Nunca confronto direto quando podiam evitar. E tinham algo que os portugueses não tinham, nada a perder. A agricultura era organizada em roças comunitárias. Plantavam principalmente mandioca, porque cresce em qualquer lugar e pode ficar enterrada por meses sem estragar. Perfeito para quando você precisa abandonar a aldeia correndo, porque há 300 soldados portugueses chegando. Voltava 3 meses depois, desenterrava a mandioca e recomeçava. Criavam galinhas, porcos quando conseguiam roubar, pescavam nos rios, caçavam pacas, capivaras, tatus. Mas caçar era perigoso. Tiro alerta inimigos da sua posição. Então usavam armadilhas, lanças, arco e flecha. Métodos silenciosos. Métodos indígenas que aprenderam com os nativos que também viviam em Palmares. Ah, sim, Palmares não era só negros. Tinha índios, tinha mestiços. Tinha até brancos pobres que preferiam a liberdade precária de Palmares à miséria garantida das vilas coloniais. Era um caldeirão multicultural unido por uma coisa: desespero por liberdade. E liderando isso tudo, desde 1680, estava um cara que nasceu em Palmares, cresceu em Palmares e viveu para matar quem tentasse destruir Palmares. Um guerreiro tão eficiente que seu nome se tornou sinônimo de resistência. Um estrategista tão brilhante que levou 20 anos para os portugueses finalmente conseguirem matá-lo. Seu nome de nascimento? Ninguém sabe, mas o mundo o conhece como Zumbi, e ele é muito mais interessante e assustador do que qualquer versão sanitizada que te ensinaram. Vamos destruir o mito e conhecer o homem. Porque Zumbi não era um super-herói da Marvel, era um ser humano brutal, pragmático e absolutamente implacável. Exatamente o tipo de líder que você precisa quando está lutando uma guerra que não pode vencer, mas se recusa a perder. Zumbi nasceu por volta de 1655, em Palmares. Não foi escravo fugitivo como a maioria. Nasceu livre. Isso é importante porque significa que ele nunca conheceu outra realidade além da guerra. Desde criança,
Foi treinado para lutar, para matar, para sobreviver e para liderar. Mas aqui está onde a história fica estranha. Criança, ele foi capturado em um rede português, levado para a casa de um padre em Porto Calvo, batizado como Francisco, aprendeu português fluentemente, aprendeu latim, estudou teologia. O padre aparentemente queria civilizá-lo. Plot twist. Com 15 anos, Francisco fugiu de volta para Palmares e nunca mais voltou. O que ele aprendeu na casa do padre? Estratégia militar portuguesa. Como eles pensam, como lutam, suas fraquezas. Isso transformaria Zumbi no pior pesadelo dos colonizadores. Um inimigo que conhecia suas táticas melhor que eles mesmos. Em Palmares, ele subiu rapidamente na hierarquia militar. Por quê? Porque era brutal e eficiente. Não tinha aquela coisa romântica de valorizar cada vida. Quando precisava sacrificar 20 guerreiros para salvar 200 civis, ele sacrificava, sem hesitar, sem remorso, porque essa era a matemática da sobrevivência. 1680. Seu tio, Ganga Zumba, que liderava Palmares, fez algo impensável. Assinou um tratado de paz com os portugueses. As condições? Liberdade para quem nasceu em Palmares. Mas quem nasceu na África e fugiu, volta para a escravidão. E Palmares teria que se mudar para um território designado pelos portugueses e pagar tributos. Zumbi olhou para esse acordo e viu exatamente o que era: uma armadilha. Os portugueses estavam dividindo Palmares, separando os nascidos livres dos fugitivos, quebrando a comunidade, e Ganga Zumba, cansado de décadas de guerra, estava prestes a aceitar. O que Zumbi fez? Organizou um golpe. Destituiu o próprio tio do poder, e quando Ganga Zumba tentou resistir, foi envenenado. Alguns historiadores dizem que Zumbi ordenou pessoalmente, outros dizem que apenas permitiu que acontecesse. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Zumbi assumiu o controle total de Palmares. E sua primeira decisão como líder: rasgar o tratado, declarar guerra total aos portugueses. Porque na visão de Zumbi não havia meio termo. Ou Palmares permanecia completamente livre, ou não valia a pena existir. Os anos seguintes foram carnificina pura. Zumbi reorganizou Palmares como uma máquina de guerra. Dividiu o território em mocambos menores, cada um com líder militar próprio. Estabeleceu um sistema de comunicação por tambores. Mensagens viajavam mais rápido que cavalos. Criou rotas de fuga múltiplas para cada aldeia. Construiu depósitos secretos de armas e comida espalhados pela mata. Ele pessoalmente liderava raids contra fazendas, não para destruir aleatoriamente, para maximizar dano aos portugueses enquanto minimizava perdas palmarinas. Atacava depósitos de armas, queimava plantações de cana, libertava escravos que aumentavam sua força militar e, ocasionalmente, matava fazendeiros como exemplo. Isso deixava os colonos apavorados, porque Zumbi não era previsível. Podia atacar a mesma fazenda 3 vezes em um mês, ou desaparecer por 6 meses. Os portugueses nunca sabiam onde ele estaria, e isso os deixava loucos. Fisicamente, as descrições variam. Alguns dizem que era alto e musculoso, outros que era de estatura média, mas extremamente ágil. Todos concordam em uma coisa: cicatrizes. Tantas cicatrizes que parecia que havia sido costurado depois de ser explodido. Cada uma tinha uma história. Cada uma era uma batalha que ele sobreviveu quando não deveria. Tinha fama de nunca dormir mais que 4 horas por noite, de aparecer em múltiplos lugares em um único dia, o que provavelmente significava que tinha sósias estratégicos para confundir espiões. Era paranoico sobre segurança, nunca dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas, provava a comida em prisioneiros antes de comer. E tinha uma regra absoluta: nenhum prisioneiro português voltava vivo. 0, porque prisioneiro podia revelar informações sobre defesas de Palmares. Então, quando capturavam soldados portugueses em emboscadas, morte imediata,
sem negociação, sem resgate, apenas morte. Isso era pragmatismo brutal e funcionava, porque soldados portugueses começaram a ter mais medo de serem capturados por palmarinos do que de morrer em combate. Porque morte em combate era rápida. Ser capturado por zumbi não seria. Mas aqui está o que torna Zumbi fascinante. Ele não era só violência. Era um líder carismático que conseguia manter milhares de pessoas organizadas e motivadas por 15 anos de guerra constante. Em uma sociedade sem escrita formal, ele mantinha hierarquia militar, justiça interna, distribuição de recursos. Tudo de cabeça ou através de conselheiros de confiança. Tinha esposa, provavelmente várias, como era comum entre líderes da época. Tinha filhos, com certeza, mas nenhum deles aparece nos registros históricos, o que é estranho. Provavelmente mantinha a família escondida, mesmo de seus próprios guerreiros, para protegê-los de ser usados como alavanca caso fossem capturados. Era religioso? Sincretismo pesado, mistura de catolicismo que aprendeu com o padre, religiões africanas trazidas por diversos grupos étnicos em Palmares e elementos indígenas. Usava isso estrategicamente, permitia que cada grupo mantivesse suas próprias práticas religiosas, o que mantinha a paz interna. Mas tinha um objetivo acima de qualquer religião: sobrevivência de Palmares. E estava disposto a sacrificar qualquer coisa, incluindo pessoas, incluindo princípios, incluindo sua própria humanidade, para alcançar isso. Os portugueses começaram a perceber que não conseguiriam derrotar Zumbi com táticas convencionais. Expedições militares eram emboscadas e massacradas. Cercos eram inúteis porque palmarinos conheciam rotas de fuga secretas. Tentativas de envenenamento de poços falhavam porque Palmares tinha dúzias de fontes de água. Então eles mudaram de estratégia e trouxeram o cara mais perigoso que podiam encontrar. Um bandeirante que havia passado décadas massacrando aldeias indígenas inteiras. Um homem tão brutal que até outros bandeirantes o achavam extremo. Um psicopata profissional com exército particular e zero escrúpulos morais. Seu nome era Domingos Jorge Velho, e ele seria o fim de Palmares. Domingos Jorge Velho não era soldado. Era um empresário do genocídio. Nascido em São Paulo, passou a vida caçando índios para vender como escravos. Tinha um exército particular de mamelucos, mestiços especialistas em guerra na mata. E tinha algo que expedições militares portuguesas não tinham: ódio profissional. Velho não lutava por lealdade a Portugal, lutava por dinheiro. E os portugueses estavam oferecendo muito dinheiro. Cada palmarino capturado vivo podia ser vendido. Cada cabeça de líder palmarino valia recompensa. E a cabeça de Zumbi valia uma fortuna: 1694. Depois de décadas de escaramuças, os portugueses finalmente reuniram recursos suficientes para uma ofensiva coordenada. Não era só Velho, eram múltiplas expedições atacando Palmares de todos os lados simultaneamente. 6.000 homens armados com mosquetes, canhões trazidos da capital. E uma determinação simples: destruir Palmares completamente ou morrer tentando. A primeira linha de defesa de Palmares caiu em semanas. Os canhões, novidade tecnológica que palmarinos não estavam preparados para enfrentar, derrubavam paliçadas que haviam resistido a décadas de ataques. E toda vez que palmarinos tentavam contra-atacar, eram recebidos com barragens de tiros de mosquete. Zumbi fez o que sempre fazia: recuou estrategicamente. Evacuou mocambos menores, concentrou todo mundo na fortaleza principal, Macaco, a capital de Palmares. Fortificou cada palmo do terreno, preparou armadilhas, estocou comida e água para meses de cerco e preparou seu povo para a última resistência. O cerco de Macaco começou em janeiro de 1694 e foi ali que Zumbi mostrou por que havia sobrevivido tanto tempo.
porque mesmo com 6.000 soldados cercando-o, com canhões bombardeando suas defesas 24 horas por dia, com suprimentos diminuindo e sem esperança de reforços, ele não se rendeu. Durante 22 dias, palmarinos resistiram. Fizeram sortidas noturnas que matavam dúzias de soldados, incendiaram depósitos de pólvora, envenenaram fontes de água portuguesas. E quando portugueses finalmente conseguiram romper a primeira muralha, descobriram que havia 2 muralhas internas. E quando romperam essas, descobriram que havia ruas estreitas planejadas para emboscada. E quando romperam essas, descobriram armadilhas em cada casa. Os portugueses perderam 1.000 homens tomando macaco. 1.000 em 22 dias. Isso é um índice de baixas que faria generais modernos desistirem imediatamente. Mas Domingos Jorge Velho tinha um mandato simples: destrua Palmares, não importa o custo. E no dia 6 de fevereiro de 1694, Macaco finalmente caiu. Mas não porque Zumbi se rendeu. Porque estava sem munição, sem comida, sem água, com metade de seus guerreiros mortos e com portugueses literalmente queimando o lugar até os alicerces. A última resistência aconteceu na casa de Zumbi, ele e 50 guerreiros contra centenas de soldados portugueses. A luta durou horas. Quando o fogo finalmente forçou a evacuação, Zumbi e os sobreviventes, talvez 20 pessoas, conseguiram algo impossível: escaparam. Atravessaram linhas inimigas durante a noite, desapareceram na mata. E os portugueses, exaustos e desgastados, não conseguiram segui-los imediatamente. Tinham acabado de vencer a batalha mais custosa da história colonial brasileira. Precisavam contar seus mortos e curar seus feridos. Palmares, a cidade, estava destruída, casas queimadas, paliçadas derrubadas, plantações incendiadas. Mais de 5.000 palmarinos foram capturados. A maioria seria vendida como escravos. Ironia brutal, voltar à escravidão depois de décadas livres. Alguns foram executados publicamente como exemplo. Mulheres e crianças foram distribuídas como espólios de guerra. Mas Zumbi estava vivo. E enquanto ele estivesse vivo, Palmares tecnicamente ainda existia. Então, os portugueses colocaram uma recompensa tão absurda em sua cabeça que até Domingos Jorge Velho ficou interessado. 100.000 réis. Uma fortuna. Caçar Zumbi se tornou indústria. Bandeirantes rastreavam cada rumor de sua localização. Torturavam palmarinos, capturados para arrancar informação. Ofereciam anistia que nunca cumpriam para quem o traísse. E durante 1 ano inteiro, Zumbi os eludia. Morava na mata como animal, nunca dormindo no mesmo lugar, nunca acendendo fogueiras, comendo raízes e carne crua. Praticamente sozinho, porque não podia confiar em ninguém. Qualquer pessoa que soubesse sua localização valia uma fortuna se o traísse. Mas aqui está a verdade brutal sobre resistência. Eventualmente, você erra. Ou fica doente, ou simplesmente fica cansado demais. E tudo que seus inimigos precisam é de um erro. Um único erro. 20 de novembro de 1695. Zumbi estava escondido em um mocambo remoto com cerca de 20 seguidores leais. Não formavam ameaça militar real. Não poderiam reconstruir Palmares. Eram só sobreviventes traumatizados tentando existir mais um dia. E então um deles, Antônio Soares, ex-companheiro de Zumbi por anos, decidiu que 100.000 réis valiam mais que lealdade. Saiu à noite, encontrou o bandeirante mais próximo e vendeu a localização. A emboscada aconteceu ao amanhecer. 50 bandeirantes cercaram o mocambo, sem chance de fuga, sem tempo para se preparar, apenas tiros de mosquete rasgando as cabanas de palha. Zumbi tentou lutar. Documentos da época dizem que ele matou 3 homens antes de finalmente cair. Levou 20 facadas, 7 tiros de mosquete. E mesmo assim, só caiu quando levou um tiro na garganta que o impediu de respirar. Não foi morte gloriosa. Não houve discurso final. Apenas um homem de 40 anos,
exausto, traído, lutando contra 50 inimigos até que seu corpo literalmente não pôde mais. E então, silêncio. O bandeirante que liderou a emboscada, André Furtado de Mendonça, tinha ordens claras sobre o que fazer com o corpo. Zumbi não podia simplesmente morrer e sumir. Ele precisava servir de exemplo, de aviso, de prova de que resistência era inútil. Então eles decapitaram o corpo, levaram a cabeça para Recife e ali, na praça principal, onde milhares de pessoas pudessem ver, enfiaram a cabeça em uma estaca. A deixaram apodrecer por meses, como aviso do que acontece com quem desafia a autoridade portuguesa. O corpo jogaram em uma vala comum, sem nome, sem marcação, como se Zumbi nunca tivesse existido. Como se 90 anos de Palmares pudessem ser apagados com uma cabeça em uma estaca. E durante algum tempo, pareceu que funcionou. Palmares foi destruído. Sobreviventes foram escravizados. A Serra da Barriga voltou a ser mata desabitada. Os portugueses tinham vencido completamente, exceto que não venceram. Porque história é estranha assim. Aqui está a verdade sobre heróis. Eles raramente são perfeitos. Zumbi ordenou execuções sumárias, mandou matar o próprio tio. Liderou raids violentos que mataram civis inocentes. Manteve uma estrutura hierárquica em Palmares que, ironicamente, tinha suas próprias formas de opressão. Ele não era Gandhi, não era Martin Luther King. Era um senhor da guerra lutando uma guerra impossível, da única forma que sabia, com violência brutal e pragmatismo implacável. E você sabe de uma coisa? Está tudo bem, porque às vezes a história precisa de violência. Precisa de alguém disposto a fazer o impensável. Precisa de alguém que escolha lutar e morrer ao invés de viver de joelhos. 300 anos depois, durante a ditadura militar brasileira, algo interessante aconteceu. O movimento negro brasileiro estava procurando um símbolo, um herói histórico que representasse resistência. E encontraram Zumbi, 1978. O Movimento Negro Unificado escolheu 20 de novembro, data da morte de Zumbi, como Dia Nacional da Consciência Negra. Não mais 13 de maio, Dia da Abolição, que celebrava a bondade de Princesa Isabel. Mas 20 de novembro, que celebrava alguém que não esperou ser libertado, que pegou sua própria liberdade com sangue e ferro. E, de repente, Zumbi se tornou ícone. Ruas com seu nome, estátuas em praças públicas, hinos de hip-hop, mencionado em constituições estaduais. Em 1995, 300 anos após sua morte, encontraram supostos restos mortais de Zumbi na Serra da Barriga e os transferiram para o Panteão Nacional dos Heróis em Brasília. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa glorificação todo é recente. Durante 250 anos após sua morte, Zumbi foi esquecido, completamente. Os livros de história o ignoraram. A igreja o apagou. O governo fingiu que Palmares nunca existiu. Por quê? Porque a última coisa que Brasil escravocrata queria era inspirar mais rebeliões. Então, enterraram a história de Zumbi tão profundamente quanto enterraram seu corpo. E quase funcionou. Mas histórias de resistência são como sementes na terra queimada. Eventualmente brotam. Palmares brotou na cabeça de quilombolas que nunca desistiram. Brotou em canções de escravos que sussurravam sobre terra onde ninguém era propriedade. Brotou em cada rebelião, cada fuga, cada momento de resistência pelos próximos 300 anos. E hoje Zumbi é herói nacional. Mas vamos ser honestos sobre o que isso significa. A mesma sociedade que o caçou como animal, que colocou sua cabeça em uma estaca, que vendeu seus seguidores como gado, agora celebra sua memória. Que tipo de vitória é essa? É vitória complexa, porque significa que o Brasil finalmente reconhece que escravidão foi crime contra a humanidade, que pessoas escravizadas tinham direito de resistir,
que Zumbi não era bandido, era revolucionário, e que Palmares não era anomalia criminal, era resposta legítima à injustiça sistêmica, mas também é vitória vazia, porque você pode celebrar Zumbi enquanto descendentes de palmarinos ainda vivem em favelas. Pode ter feriado de consciência negra enquanto população negra é desproporcionalmente pobre, desempregada, encarcerada. Pode colocar estátua de Zumbi enquanto polícia mata jovens negros em operações que parecem suspeitamente com raids de bandeirantes. Sociedade adora herói morto, muito mais seguro que herói vivo, questionando desigualdades atuais. Então, transformaram Zumbi em símbolo sanitizado, vago o suficiente para não ofender ninguém, distante o suficiente para não exigir mudança real. Mas Zumbi real, queimaria esse país até os alicerces se visse o que se tornou. Prometeram liberdade em 1888, mas criaram um novo sistema de opressão. Prometeram igualdade, mas mantiveram desigualdade racial que mata milhares por ano. Prometeram justiça, mas construíram prisões cheias de pessoas que Zumbi reconheceria instantaneamente. Os mesmos rostos, as mesmas correntes, apenas modernizadas. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Quantos Palmares existem hoje? Quantas favelas são versões modernas de quilombos? Comunidades que o Estado abandona, mas invade quando convém? Quantos raids policiais são versões modernas de expedições de Domingos Jorge Velho? Quantas cabeças em estacas foram substituídas por corpos no asfalto como aviso? A resposta é desconfortável, porque revela que vencemos algumas batalhas, abolição, direitos civis, reconhecimento, mas a guerra que Zumbi lutou, essa guerra nunca terminou, apenas mudou de forma. E você, pessoa moderna lendo isso, com sua Netflix e delivery e ar-condicionado, provavelmente está pensando: uau, que história brutal, que bom que evoluímos. Mas evoluímos ou apenas ficamos melhores em disfarçar? Brasil tem mais pessoas pretas abaixo da linha de pobreza proporcionalmente que tinha sob escravidão. Tem mais jovens negros mortos por ano que Palmares perdeu em 90 anos de guerra. Tem desigualdade racial tão profunda que seria reconhecível para qualquer palmarino que ressuscitasse. Então, quando celebramos Zumbi, o que exatamente estamos celebrando? O homem? Ou a ideia confortável de resistência que não exige de nós nenhuma ação real? Aqui está a verdade que dói. Você provavelmente não sobreviveria em Palmares. Não pela violência ou dificuldade, mas porque não teria coragem que Zumbi tinha. Coragem de desistir de toda a segurança, de todo o conforto, de toda a garantia de sobrevivência, para viver livre, mesmo que isso significasse morrer jovem. Quantas pessoas hoje desistiriam de smartphone, casa, carro, segurança, para lutar por princípio? Quantos trocariam vida medíocre, mas confortável, por liberdade precária, mas real? A resposta honesta? Quase ninguém. E está tudo bem. Porque viver na sociedade, fazer concessões, jogar o jogo, tudo isso é válido. Mas então não finja que seria herói em Palmares. Não finja que teria coragem de Zumbi. Porque Zumbi e palmarinos fizeram escolha que a maioria de nós nunca fará. Escolheram morte possível sobre vida garantida. Escolheram liberdade sobre segurança. Escolheram resistir sabendo que provavelmente perderiam. E perderam. Palmares foi destruído. Zumbi foi morto. Seguidores foram escravizados. Militarmente, estrategicamente, taticamente, eles perderam tudo. Mas sabe o que não perderam? Ideia. Porque 300 anos depois, ainda estamos falando sobre eles. Ainda estamos contando suas histórias. Ainda estamos inspirados por sua resistência. E essa, de forma estranha e torta, é a única vitória que importa. História está cheia de vencedores esquecidos. Ninguém lembra nome de Domingos Jorge Velho sem contexto de Zumbi. Ninguém celebra portugueses que destruíram Palmares. Venceram a batalha, mas perderam narrativa.
e narrativa, no final, é o que sobrevive. Então, quando te perguntarem sobre Zumbi, não conte versão sanitizada de herói perfeito. Conte verdade. Era homem brutal em época brutal, fazendo o que precisava ser feito para proteger seu povo. Matou quando precisava matar. Sacrificou quando precisava sacrificar. Morreu lutando porque viver de joelhos nunca foi opção. E se acha isso problemático, se acha violência inaceitável, se acha que haviam melhores formas, ótimo, mas lembra que você pensa assim do conforto de sociedade que só existe porque pessoas como Zumbi foram brutais o suficiente para forçar mudança. Toda liberdade que você desfruta, comprada com sangue de alguém que não teve escolha de ser pacifista. Toda conquista social, construída sobre ossos de revolucionários que fizeram coisas terríveis para que você pudesse fazer coisas melhores. E Palmares foi laboratório, prova de conceito, demonstração de que sociedade diferente era possível, não perfeita, não utópica, mas diferente. E às vezes, diferente é o suficiente para acender imaginação e inspirar mudança. Zumbi morreu em 1695, mas a ideia que ele representava, essa ideia infectou escravos em toda a América, inspirou rebeliões em Haiti que criaram a Primeira República Negra, inspirou abolicionistas que finalmente acabaram com a escravidão, inspirou o movimento por direitos civis, inspirou cada pessoa que escolheu resistir ao invés de aceitar. E essa é a única imortalidade real. Não estátuas ou feriados, mas ideia que se recusa a morrer. Mesmo quando você corta a cabeça e a coloca em estaca. Mesmo quando destrói cidade. Mesmo quando vende sobreviventes. Ideia sobrevive. Então, 20 de novembro não é sobre celebrar violência. Não é sobre glorificar guerra. É sobre reconhecer que liberdade nunca foi dada. Sempre foi tomada. E pessoas que a tomaram pagaram preço em sangue para que você pudesse ter escolha que elas nunca tiveram. E se você realmente quer honrar Zumbi, não seja turista em sofrimento histórico. Não poste hashtag e esqueça. Olhe ao redor e pergunte: onde estão os Palmares de hoje? Onde estão as pessoas resistindo sistemas opressivos? E o que você está fazendo para ajudar, ou pelo menos para não atrapalhar? Porque legado de Zumbi não é passado, é presente contínuo. É cada pessoa que recusa aceitar injustiça só porque é conveniente. É cada comunidade que resiste ser destruída por progresso. É cada momento onde alguém escolhe dignidade sobre sobrevivência. E sim, você provavelmente não sobreviveria 24 horas em Palmares real. Mas você pode viver com coragem que Palmares representava. Pode fazer escolhas difíceis. Pode resistir quando seria mais fácil se curvar. Pode ser inconveniente, difícil, até perigoso. Mas pelo menos você pode tentar. Porque no final, única diferença entre você e Palmarino não é época ou circunstância, é escolha. Eles escolheram lutar. Você escolhe o quê? Se esta jornada pelo Brasil colonial te fez questionar tudo o que sabe sobre história oficial, você vai ficar obcecado com o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. É outra história que te ensinaram errado, com ainda mais sangue e traições que farão Palmares parecer parquinho de diversões. E olha, aquele botão de like ali, cada vez que você clica, um professor de história tradicional sente um arrepio inexplicável. Ajude a espalhar desconforto histórico, é saudável. Se inscreveu? Bem-vindo ao Quilombo Digital, onde contamos história que seus professores tinham medo de ensinar. Consideramos você oficialmente fugitivo do currículo tradicional. Compartilhe com alguém que ainda acha que história do Brasil é só pau-brasil e proclamação da República. Literalmente, cada brasileiro precisa conhecer essa história real, não a versão açucarada que servem nas escolas. E me conta nos comentários, qual parte te chocou mais? A brutalidade da escravidão? A resiliência de Palmares?
O fato de que demorou 300 anos para reconhecermos Zumbi como herói? Comenta aí, vamos ter conversa de verdade sobre isso. História não é passado morto, é presente vivo, respirando, sangrando, lutando. E quanto mais você conhece, menos desculpas tem para fingir que não vê os palmares e zumbis da sua própria época. Aquele vídeo na tela está esperando, e você está prestes a descer ainda mais fundo no buraco da verdade histórica incômoda. Até a próxima revolução.